Vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias e já se colocar de pé, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Neemias capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 15. No final aí, nós estaremos fazendo oração por essas pessoas que foram pedidos oração por eles. Amém? Todos encontraram? Neemias capítulo 9, do 1 ao 15. Neemias tem sido um livro estudado na nossa EBD, irmãos. Hoje o pastor Jorge pregou no capítulo 8, do 1 ao 12. Na próxima oportunidade estará concluindo, creio eu, o capítulo 8. E hoje nós vamos pensar um pouquinho acerca dessa oração. Podemos ler? Amém? Todos encontraram? O texto sagrado diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiram pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia. E durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Verso 6: só tu és o Senhor, só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Versículo 12: tu os guiaste durante o dia como uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometesse dar a eles. Ó Deus, aqui está a tua santa palavra. Nessa noite fala conosco, Pai, mais uma vez, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tu ser um Deus bom, por tu ser, ó Deus, um Deus que zela pelo teu nome, zela pela tua palavra, zela pelo teu povo. A nossa oração é que mais uma vez, nesse lugar, tu venha nos edificar, através da exposição da tua palavra nessa noite. Aquece nosso coração, lembra-nos o que nós meditamos, e que no final dessa exposição o teu nome seja glorificado. Nós oramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.
poderia, nessa noite, começar dizendo o seguinte: confissão faz bem para a alma. Eu vou repetir. Confissão faz bem para a alma. Eu não sei se você já viveu a seguinte experiência, de ter dias na sua vida, de você não conseguir orar, porque você não sabe nem como orar. Você não sabe nem como começar a sua oração. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você já teve, eu lhe dou uma sugestão de quando isso acontecer, você orar com esse texto. Você abrir esse capítulo 9 de Neemias e ver que esse texto tem direcionamento para quando a gente já não sabe nem pelo que orar, nem como orar. Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9 também, são textos sugestivos, quando nós não sabemos pelo que orar ou como orar. Interessante. Neemias 9 é, sem sombra de dúvida, um dos grandes capítulos da Bíblia sobre oração. Sobre oração. E ela é, e sempre será, um modelo a ser seguido quando nossas orações estiverem cansadas, quando nossas orações precisarem de vigor, quando nossas orações precisarem, irmãos, brotar do nosso coração de novo. Neemias 9 é um texto que pode fazer isso conosco. Interessante. E por que eu digo isso? Eu digo isso, irmãos, porque de tempos em tempos, nossa oração cai na rotina. De tempos em tempos, nossas orações ficam muito semelhantes a uma lista de compras de intercessão. Tipo assim, com pedidos para que o Senhor abençoe isso, para que Deus abençoe aquilo, mas dificilmente, preste atenção na sua oração, na que você fez hoje. Dificilmente a nossa oração tem adoração e confissão de pecado. Quando eu digo adoração, não é simplesmente louvor. É você dizer para você mesmo em oração quem Deus é. Muitas vezes nossas orações não têm isso. Tem muitas petições e devem ter, mas nós esquecemos de adorar, nós esquecemos de confessar nossos pecados. Por essa razão, mais uma vez eu digo, que Neemias capítulo 9 serve de modelo para nós. E repito o tema dessa mensagem nessa noite: confissão faz bem para a alma. Eu chamo a sua atenção para o verso 1, que nós acabamos de ler do capítulo 9. O texto sagrado diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para o jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. No 24º dia do 7º mês, esse mês corresponde ao nosso calendário, ao mês de setembro. Perceba bem que no capítulo 8 eles se reuniram no primeiro dia do mês, para ouvir a palavra de Deus. Passaram-se cerca de 3 semanas e meia, após aquele dia onde Esdras leu a Bíblia, durante todo o dia, e o povo se quebrantou. Reunidos em grupos, eles se reuniram à porta das águas, em Jerusalém, e houve quebrantamento durante a leitura da palavra. O Espírito de Deus havia sido derramado sobre aquele povo, a ponto deles prantearem, ouvindo a palavra de Deus. Havia passado 24 dias, depois desse grande avivamento, que foi produzido pela palavra de Deus, lida pelo escriba Esdras. E depois de 24 dias, eles se reuniram todos de novo. Mais de 50.000 pessoas, reunidos para um jejum. Imagine isso aí. E eu entendo, irmãos, que a gente aprende algumas coisas nesse texto. E a primeira é que a igreja precisa entender, todos nós, que nós devemos ser regidos pela palavra de Deus. As escrituras devem sempre nos guiar, sempre. Lembre-se de uma coisa, porque eu estou dizendo isso, que as escrituras devem nos guiar. Porque a primeira tentação do diabo no Éden não foi sexo, não foi dinheiro, mas a primeira tentação do diabo no Éden foi suscitar dúvidas acerca da palavra de Deus. Essa foi a primeira grande tentação. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que o povo observou o quanto estava longe de Deus,
Por que eu digo isso? Porque lá no capítulo 8, fazia algo em torno de 1000 anos, perceba bem, 1000 anos, que eles não festejavam, não celebravam a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Depois de 1000 anos, é que eles passaram novamente. Foi a última vez que tinha sido realizada, foi no tempo de Josué. Mais de 1000 anos havia se passado, e o povo havia se esquecido disso. Não realizavam a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, com tanta fidelidade, como mandavam as escrituras. E eles voltaram a celebrar. E por que isso era importante, pastor? Porque para o povo judeu, leia-se, para o povo de Deus, a colheita, como também a peregrinação no deserto, que era lembrado durante os dias da festa do tabernáculo, significavam para eles que ambas as situações, o povo era totalmente dependente de Deus. O povo havia esquecido isso fazia 1000 anos, e através da leitura pública, através de Esdras, lendo a palavra de Deus, o povo relembrou isso, e após eles terem sido relembrados de várias verdades, eles decidiram se reunir para um grande jejum. O povo jejuou, cobriu-se de pano de saco, o povo colocou terra sobre a sua cabeça, em simbolismo de quê? De reconhecimento do pecado. Nós falamos muito em avivamento, mas avivamento começa com choro. Avivamento não é barulho. Avivamento começa com humilhação. Avivamento começa com quebrantamento diante de Deus. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Por que o povo estava dizendo, o que era que o povo estava dizendo aqui? Quando se cobriram de panos de saco, quando colocaram cinza sobre as suas cabeças, o que era que eles estavam dizendo aqui? A Deus, Senhor, era isso que ele estava dizendo. Está faltando sensibilidade em nós com as tuas coisas. Nós temos sido negligentes contigo, Senhor. Era isso que o povo de Deus estava dizendo assim. Depois de ouvirem a palavra, depois de passarem o dia todo ouvindo a palavra, eles chegaram à seguinte conclusão: nós estamos afastados demais de Deus. Falta na nossa vida sensibilidade com as coisas de Deus. Por essa razão, eles se cobriram de panos de saco e jogaram terra sobre a sua cabeça, dizendo o seguinte: Senhor, nós estamos longe de Ti. E eu já disse aqui na nossa igreja e vou reiterar. Uma maneira de você medir sua vida espiritual, guarde isso no seu coração, é se já não existe na sua vida de oração. Quando nós deixamos de orar, irmãos, espiritualmente, nós estamos muito mal. Se você é uma pessoa que não gosta de orar, que não tem saudade de orar, eu tenho que lhe dizer isso. Você está insensível às coisas de Deus. Você está longe das coisas de Deus. Você precisa voltar-se. Olha o verso 2 ao verso 5. Vamos reler? Diz o texto sagrado o seguinte: os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levante-se e bendiga o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Do verso 2 ao verso 5, que nós acabamos de ler aqui, há um claro sinal de quebrantamento. O povo começa a se quebrantar diante de Deus. E por que eu estou dizendo isso?
Antes de elencar alguns pontos aqui sobre quebrantamento, eu gostaria nessa noite de definir o que é uma pessoa quebrantada. Quando Davi diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não o desprezará, Davi está falando de que tipo de pessoa? Quando você diz que uma pessoa é quebrantada, o que a Bíblia quer dizer com isso? Ou você quer dizer com isso? Eu vou responder a você nessa noite. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que, ao reconhecer o seu erro, ela não tenta se justificar. Uma pessoa quebrantada, ela não tenta transferir a culpa desse pecado para outrem. Ela assume o seu pecado. Ela não endurece a sua cerviz. Ela não empina o nariz como se nunca tivesse cometido nada de errado. Não, ela reconhece, porque ela é quebrantada. Uma pessoa quebrantada é alguém que se curva. Uma pessoa quebrantada é alguém que não resiste. É alguém que, diante do seu erro, o confessa, se entristece pelo seu erro e está disposto a abandoná-lo. Isso é uma pessoa quebrantada. Essa pessoa se coloca debaixo da autoridade de Deus para consertar o seu caminho. Por fim, uma pessoa quebrantada é aquela que, ao pecar, reconhece onde caiu e se volta para Deus. Isso é muito comum e foi dito por Jesus à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e se arrepende. É isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo se quebrantou. E quais são as marcas de um quebrantamento? Verso 2, olhe para ele por gentileza. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Quebrantamento envolve obediência, meus irmãos. Quebrantamento envolve obediência. Esse povo passou a obedecer. Por que eu digo isso? Alguns anos antes, eles foram orientados por Esdras a abandonar as relações com estrangeiros, leia-se, casamentos. E eles abandonaram, mas estavam voltando nesse momento às mesmas práticas, a mesma abominação. E aqui não é uma questão racial, é uma questão teológica. E mais uma vez eles dizem, nós temos que nos separar dos estrangeiros. Nós não podemos nos misturar. O que é que eu aprendo aqui? Se você quer ser uma pessoa quebrantada, você precisa obedecer. E quem sabe hoje seja o dia que Deus reservou para que você solte as ligaduras da impiedade. Quem sabe hoje, irmãos, é exatamente esse o dia que o Senhor lhe chama, para que você rompa com o seu pecado. Eu tenho certeza absoluta disso. Atente para o seguinte: eles jejuaram, é verdade. Eles se cobriram de saco, é verdade. Eles colocaram cinza sobre a cabeça deles. Tudo isso era verdade. Tudo isso era um sinal, irmãos, que eles queriam acertar a vida com Deus. Contudo, se eles não confessassem o pecado, isso não passava de escárnio. Quebrantamento envolve obediência. E obediência é marcado, aliás, e quebrantamento também é marcado por confissão de pecados. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Quando nós somos iluminados pela verdade, nós deixamos de nos justificar. E quando erramos, nós reconhecemos o nosso erro. Confissão, guarde isso, é o maior sinal de arrependimento. Provérbios 28, 13. E talvez, quem sabe, você está aqui nessa noite e há alguém que você precisa ir lá e confessar que errou, e confessar que magoou, e confessar que pisou na bola, porque ou você faz isso, ou esse fardo vai caminhar sempre com você. Isso é primordial. Mas há uma outra coisa aqui que marca o quebrantamento. O maior pedido de desculpa é mudança de comportamento.
Você não pode viver a vida toda se justificando e praticando as mesmas coisas. Você não pode sempre estar se justificando e voltando ao mesmo pecado, não. Meu irmão, o maior pedido de desculpa que você pode dar a alguém, sabe qual é? Mudança do comportamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso 4 e verso 5. Olhe para ele. Olha o que o texto diz. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. O que é que eu aprendo aqui, queridos? O povo de Deus, eles tinham plena convicção que o problema deles não era o estrangeiro. O problema daquele povo era o coração. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Só Deus, e somente Ele, pode nos dar um novo coração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O problema do povo aqui era que seu coração estava errado. E irmãos, quando o nosso coração está errado, as nossas atitudes certamente seguem o nosso coração, porque o nosso coração nos controla. Essa é a grande realidade. Você nota que agora os levitas mandam que eles se levantem, verso 4 e verso 5. Levantem-se e adorem o Senhor. Por quê? Porque quando nós acertamos nossa vida com Deus, meus irmãos, Ele recebe o nosso culto. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? O nosso culto ou é bíblico, ou ele não recebe, ou ele é anátema. Deus não recebe todo tipo de culto. Deus não recebe todo louvor. Deus não recebe toda a vida. É necessário primeiro que a gente acerte a nossa vida com Ele, para que depois nós trabalhemos para Ele. É isso que fica muito claro aqui. Depois que eles confessaram, depois que eles abandonaram, depois que eles consertaram a vida, os levitas disseram o seguinte: agora levantem-se. Levante-se e adore o Senhor. É isso que está dizendo aqui o verso 5. Levantem-se. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Quando nós acertamos a nossa vida com Deus, nós temos autoridade para pregar. Nós temos autoridade para evangelizar. Nós temos autoridade para discipular. Você tem autoridade para falar dentro da sua casa, porque a sua vida está certa diante de Deus. Como eu, por exemplo, que não gosto de escola dominical, como eu que não gosto de culto, posso chegar para meu filho e dizer: vamos para a igreja é uma bênção. Se meu filho não me vê lá, como meus pais, irmãos, por exemplo, incrédulos, vai entender que escola bíblica dominical é fundamental, se eu não vou? Quando nós acertamos a vida com Deus, nós podemos nos levantar, aí evangelizar, aí pregar, aí discipular. As coisas só acontecem assim. Ou Deus recebe o nosso culto com a vida consertada, ou Ele não recebe. O povo de Deus entendeu isso aqui. Verso de número 6 até o verso 15. Mas inicialmente vamos ler o verso 6. Interessante que a partir do verso 6, a oração propriamente dita começa. E veja como os levitas vão orar. Veja quem era Deus para esse povo, irmãos. Como essas coisas são sérias. Como essas coisas são sérias. Veja quem era Deus para esse povo. Hoje a gente vê que Deus é o cara lá de cima, né? Algumas pessoas definem Deus como o cara lá de cima. Não é verdade? Mas veja como os levitas levavam as coisas com seriedade. Olha o verso 6. Eu vou ler o verso 6, juntamente com o verso 20, a parte B, e o verso 21. E vou fazer a seguinte afirmação. Eles dizem que Deus é o Criador. Eles dizem que Deus é o Criador. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir nessa noite que seu coração está batendo aí.
Não é porque você não come carne gorda, não gosta de queijo, do queijo de manteiga, porque você corre 15 quilômetros por dia, porque você é fitness. Negativo. Seu coração está batendo aí, porque Deus é o Criador, Ele está permitindo. Eu sei que não comer queijo, não comer doce, não comer carne gorda, não comer macarronada, não pode ser feliz, mas tem quem goste. Mas vamos para aqui para o texto, né? Verso 6, verso 20 e 21 eu vou ler. Olha o verso 6 o que diz. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo o céu exército, a terra e tudo que nele há, os mares e tudo o que há neles. Por gentileza, irmãos, vá para o verso de número 20, a parte B do verso 20. Não lhe negaste o teu maná para poderem comer, falando do povo de Israel no deserto. E lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas que eles usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Meus irmãos, os levitas estão dizendo aqui, primeiro ponto da oração dele: Deus é o Criador. Deus apenas não criou todas as coisas, Ele as sustenta. Você acredita nisso? O nosso Deus, Ele apenas não criou todo esse universo maravilhoso, Ele sustenta com as suas próprias mãos. É o nosso Deus que faz a semente brotar e renova a face da terra. Isso está no Salmo de número 104, verso 30. Por exemplo, é o nosso Deus que nos dá a vida, é Deus que lhe dá a saúde para você trabalhar, é Deus que sustenta todos os pássaros, todos os animais marinhos, é Deus que veste as flores, é Deus que abastece as fontes, é Ele que enche a terra toda da sua bondade, é Ele que está no trono. Toda a história está nas mãos desse Deus. Irmãos, que Deus é esse? O que é que nós aprendemos com a história? Verso 20 e 21 que nós lemos. Deus deu ao seu povo o maná, Deus deu ao seu povo as águas, as vestes, os calçados, e fez isso por 40 anos. Nada lhes faltou, mas faltou. O que faltou ao povo de Deus? Eu digo a você: gratidão. 40 anos sem a roupa envelhecer, 40 anos sem as sandálias se desgastarem, 40 anos caindo cordonizes e caindo maná do céu, 40 anos, irmãos, no deserto, vivendo como tivesse ar-condicionado, entenda, a lua, 40 anos sendo direcionado à noite por uma coluna de fogo, afugentava os animais noturnos e dava direção para aquele povo e o aquecia durante a noite no deserto, que era abaixo de 0 graus. Não faltou nada àquele povo e ao mesmo tempo faltou gratidão. Eu vou lhe dizer algo aqui nessa noite. Meus amados irmãos, Deus é a fonte de todo o bem. Tudo que nós somos vem dele, absolutamente tudo. Há um louvor, parece que até do cantor Cristiano Boys, que eu concordo com ele. A nossa vida é de Deus, a família que nós temos é de Deus, a casa onde nós moramos é de Deus, o carro que você dirige é de Deus, o ônibus que você pega é de Deus, o dinheiro que você tem é de Deus. Não há nenhum centímetro no universo sobre o qual o Senhor não possa reinar e não reivindicar pelo seu poder. Tudo o que você tem é de Deus. Ele é o Criador. A gente tem perdido esse senso, irmãos, acerca da pessoa de Deus. Parece que Deus é alguma coisa muito longe de nós. Ele é o Criador, Ele é quem nos sustenta. Segundo ponto aqui, verso 7. Olha que coisa interessante. Olha o que ele diz: Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. O que é que os levitas estão lembrando ao povo dele aqui, o povo de Deus? Que Deus, de forma soberana, nos escolhe. Soberanamente, graciosamente, incondicionalmente, propositalmente, sempre em Cristo, Deus escolheu Abrão. Deus apenas não só elegeu Abrão, mas o tirou de Ur dos caldeus. Ou seja, Deus tirou Abrão ainda, da terra da idolatria,
tirou Abrão da sua idolatria, tirou do coração de Abrão os ídolos. Deus mudou o seu coração, Deus mudou o seu caminho, Deus mudou o seu futuro, Deus mudou a sua eternidade, enfim, Deus mudou a vida de Abrão. O que é que eu aprendo aqui? Nenhum de nós estaríamos aqui por vontade própria. Não. Você não estaria aqui se Deus não tivesse o trazido. Sabe? Você não adorava a Deus da maneira que você adora, se você adora, se não fosse Deus que fez isso na sua vida. Se tivesse, mudou o seu coração. Por que eu digo isso? João capítulo 10, verso 27. O texto sagrado diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eles me seguem. Quem é ovelha, escuta a voz do Senhor, né? Segue-o e conhece que é a voz do verdadeiro pastor. Abrão fez isso. Irmãos, o mesmo Deus que chama, Ele abre o coração. E é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus transformou Abrão. O nome Abrão significa grande pai. Em Abraão, que significa pai de uma grande nação. Deus transformou Abrão em Abraão. Por quê? Porque se dependesse de Abrão, ele morreria em Ur dos Caldeus. Se dependesse de você, você ainda estava na pocilga, eu também. Se dependesse de mim, nós andávamos nas velhas práticas, nas mesmas pisadas que nós andamos ou andávamos quando nós não tínhamos Deus nem Cristo no mundo. Se dependesse de nós, nós éramos os mesmos. Mas como Deus é bom. Por que Deus é bom, pastor? Porque Ele nos escolheu e nos tirou e nos pinçou do mundo para a sua maravilhosa luz. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus. É um Deus que escolhe. Além de ser criador, é Ele que nos escolhe. Olha o verso 8. O verso 8 pode ser que dê um nó na sua cabeça. Vamos ler ele? Olha o que ele diz. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele, com Abraão, fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando você lê esse verso, irmão, se você atentar para esse verso, você diz o seguinte: rapaz, parece que Abraão já nasceu crente. Porque diz aqui o verso 8 o seguinte: que Deus achou nele um coração fiel. Pergunta para nós: Abraão já nasceu assim? E a resposta é não. Foi Deus que fez o coração de Abrão se transformar no coração de Abraão. Foi Deus que tornou o coração de Abrão um coração fiel. Pois a fé é um dom de Deus. E outra coisa, Ele prometeu a ele, como prometeu a mim e a você, que somos filhos pela fé de Abraão. Estão lembrados? Ele prometeu que nós iríamos para um lugar melhor. Ele fez com que o povo de Israel entrasse na terra de Canaã. E Ele vai fazer com que eu e você entremos na Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós somos bons? Não. O verso 8 diz: porque Ele é justo. Ele não mente. Irmãos, Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Deus nos prometeu um lugar melhor e Ele vai cumprir. Louvado seja Deus por isso. É precioso crer num Deus assim. É ou não é? Eu não sei se você pensa, quando morrer, que herança você vai deixar para os seus filhos. Pensa? Mas eu quero dizer aqui uma coisa nessa noite. Esse Deus nos prometeu uma herança maravilhosa. Wellington, por gentileza aí, meu querido. 1 Pedro 1,4. Ele diz que a nossa herança, o que nos aguarda, é exatamente isso aqui, olha. Uma herança que não pode ser destruída, que não ficará manchada, que não murcha, não fica velha, e que está reservada nos céus, para mim e para você.
É essa herança que nos espera, que nos aguarda. Você já pensou nisso? Você já pensou sobre essa possibilidade? De nunca mais você adoecer, de nunca mais você sentir a dor do luto, de nunca mais você ter que chorar, de nunca mais você sentir a dor da perca, você ter um dia um corpo glorificado, ver a Jesus. É essa herança que nos aguarda. Isso não vai murchar, a traça não pode comer, está reservada para todo aquele que é filho de Abraão, para todo aquele que é eleito. Isso é grandioso demais. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Verso 9. Verso 9. Esse verso aqui, irmãos, muito fala ao meu coração. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles, junto ao Mar Vermelho. Com base nisso aqui, eu gostaria de lhe lembrar, porque a gente esquece, que o nosso Deus é sempre presente. Você não olhe para um texto desse, sabe? E não seja tentado a não acreditar no que esse texto está dizendo, esse verso 9. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 11, ele diz o seguinte: estas coisas, se referindo ao Antigo Testamento, que lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritos para advertência nossa. Deixe-me dizer uma coisa aqui nessa noite. Muitas vezes, eu não tenho luz, irmãos, para iluminar o caminho do futuro, salvo aquela que está sobre meus ombros, vinda do passado. É natural nós termos medo de alguma coisa, faz parte do ser humano. Há pessoas que têm medo de envelhecer, há pessoas que têm medo de adoecer, há pessoas que pensam: o que será de meu filho se eu morrer? O que será de minha mãe se eu morrer? Não é verdade? Muitas vezes nós pensamos assim. E quando nós olhamos para um texto como esse, eu creio que nós temos que extrair de um texto como esse as verdades que nele estão para a nossa vida. Sabe o que o verso 9 está dizendo? Que quando nós estivermos num momento de aflição, que quando você estiver vivendo um momento de angústia, quem sabe um desespero, momentos de incerteza, talvez você entrou exatamente hoje à noite, ou está me acompanhando pelas redes sociais, você está vivendo exatamente isso aqui, momento de incerteza, de dúvida, sabe? De angústia. Eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo diante de um grande mar de dúvidas, de incertezas, de problemas, eu tenho uma verdade para lhe dizer aqui: o nosso Deus está vendo. Ele não lhe abandonou. Ele continua no seio da tua família. Ele continua com você. Ele está vendo. E tem outra coisa: Ele escuta o teu clamor. É isso que esse texto está me dizendo. Ele apenas não vê, mas Ele também escuta. Mas Ele escuta o clamor de quem? Do seu povo. Portanto, nessa noite, não se desespere. E por que eu posso dizer que não se desespere? Verso 10 e verso 11. Vamos para ele, por gentileza. Olha o que diz o 10 e o 11. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Olhe, irmãos, Deus não apenas vê, Deus não apenas escuta. O maravilhoso de tudo isso é o verso 10 e 11. Deus intervém. Deus age. Você está entendendo? Diante do mar de impossibilidades que você está vivendo hoje, Deus está lhe vendo, Deus está lhe escutando, e Deus vai intervir. Deus vai entrar com providência. É isso que esse texto está dizendo aqui. Quem sabe seja alguém aqui nessa noite. Todos os seus recursos, o que você podia fazer, você já fez.
Todos os seus recursos estão exauridos. Você não tem mais o que fazer. Sabe, você não tem mais o que fazer. Você já orou, você já falou, você já gastou todo o seu vocabulário, você já aconselhou, você já gritou, você já chorou, você já murmurou, você já se desesperou. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Mar Vermelho abre e fecha conforme a ordem do nosso Senhor, e não antes. Espere. Aguarde. Quem vai abrir não é você, porque você não sabe abrir. Quem vai abrir é o nosso Senhor. Ele viu, ele ouviu e ele vai intervir. O Mar Vermelho só se abre conforme a voz do Senhor, e não antes. É isso que o texto está nos dizendo aqui. O povo ficou encurralado por todos os lados. Mas interessante, Deus abriu um caminho no meio do mar. Irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso lhe dizer uma coisa aqui com toda certeza. Deus continua abrindo caminhos na tormenta. No epicentro da tua crise, Deus vai abrir o caminho. Louvado seja Deus. E mais, Ele vai apontar o rumo certo quando nós nos encontramos num beco sem saída. É esse Deus que nós servimos. Nós esquecemos dele. Muitas vezes nós esquecemos disso aqui. Entenda o seguinte nessa noite. Às vezes, Deus nos coloca numa situação de aperto, irmãos. Tem coisa na nossa vida que a gente diz, se eu sair dessa, eu acho que eu não aguento outra não. Né? Há situações na vida da gente que a gente diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Nunca passei por isso. É uma situação de aperto. Às vezes Deus nos coloca numa situação assim, onde não há recursos humanos para confiar. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer aqui. A igreja tem que aprender a depender dele. Você não depende de outra pessoa, a não ser desse Deus. Nós dependemos dele. Não pense que você depende de outra pessoa, a não ser dele, não. Nós dependemos dele. Há um autor que ele diz algo interessante, falando da sua própria experiência. Ele diz o seguinte, quando ele está numa situação de aperto. Presta atenção. Ele diz assim, quando eu entro em pânico, eu fujo. Quando eu fujo, perco. Quando eu perco, Deus espera. Quando espero, Ele luta. Quando Ele luta, Ele vence. Quando Ele vence, eu aprendo. Talvez seja a sua situação. Eu vou repetir. Parece muito com a gente. Quando entra em pânico, eu fujo. Quando eu fujo, eu perco. Quando eu perco, Deus espera. Quando Ele espera, quando eu espero, aliás, Ele luta. Quando Ele luta, sempre vence. Quando Ele vence, eu aprendo. Talvez você esteja vivendo exatamente uma situação adversa. Quando a bênção chegar, né? Quando a vitória chegar, você diz, meu Deus, como eu sou incrédulo. Como eu preciso aprender um pouco mais a depender de Ti. Essa é uma realidade que todos nós vivemos. Verso 12, 13 e 14. Vamos a ele? O texto sagrado nos diz assim, verso 12. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhe destes mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. O texto está dizendo uma coisa interessante aqui. Deus não nos abandona um minuto sequer. Tanto durante o dia quanto durante a noite, Deus estava com o seu povo. Não é diferente hoje. Deus continua conosco.
E mais, os versos estão dizendo que Deus falou ao povo através do seu servo Moisés, dando a ele estatutos, dando a ele mandamentos. Eu lhe pergunto, é diferente hoje, irmãos? Não. Deus continua falando, Deus continua nos direcionando. Qual é o problema? Nós temos escutado? Nós temos ouvido? O que Deus fala, nós temos colocado em prática? Será, irmãos? E aqui, já estamos terminando, eu vou convidá-lo, por gentileza, a ir ao verso 16 até o verso 18, do mesmo capítulo 9. Vamos ler. Olha como era o povo de Deus. Porém eles, os nossos pais, falando lá do povo do Egito, se tornaram arrogantes e teimosos. Não deram ouvido aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não o abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Sabe o que eu aprendo aqui? Fica claro, irmãos, como a tendência do nosso coração é para se desviar. Por não querer ouvir, por não querer dar crédito aos estatutos, esse povo quis voltar de novo para o Egito. Eles estavam loucos para voltar para o Egito. Atente para o seguinte: ou essa palavra lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afastará dessa palavra. Não existe ninguém saudável espiritualmente sem ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia diariamente, eu lhe submeto a um teste. Eu gostaria de lhe submeter a um teste. Amanhã, faça o seguinte: abra num salmo e diga a Deus o seguinte: Senhor, fale comigo. Veja como vai ser seu dia. Você será mais paciente, você será mais quebrantado, você estará mais atento à voz de Deus. Faça um teste. Agora levante-se da cama e do jeito que você se levantar, vá para o seu trabalho, vá para o seu estudo. A sua tendência é ser um carnal. Isso é a realidade de todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, que quando é exposta ou lida, produz arrependimento, produz choro pelo pecado, produz quebrantamento. Esse povo ouviu, e Deus levantou Moisés para falar com esse povo. É isso que Neemias está colocando aqui. E o povo simplesmente disse: eu não quero ouvir mais. Quem me tirou do Egito foi um bezerro de ouro. Isso aqui é terrível, né? O que é que eu aprendo aqui? Um povo que conhece a Deus não olha para trás como a mulher de Ló. Permite-me um parênteses aqui. A mulher de Ló é o típico da pessoa que não foi escolhida, casada com um crente. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, os anjos foram buscar ela lá, ela e Ló, tiraram os dois de lá, trouxeram. Quando chegou em certo caminho, a ordem era clara: não olhe para trás. Ela olhou. Quem sabe você aqui hoje seja um privilegiado. Você nasceu num lar cristão, você frequenta uma igreja cristã, você tem alguns recursos, quem sabe uma pequena biblioteca, Bíblia de estudo, você tem acesso à consciência cristã. O que é que lhe falta mais? O que é que nos falta mais? Quando nós, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós não temos saudade do Egito. Quem conhece a Deus não tem saudade do Egito. Quem conhece a Deus não cava cisternas rotas. Mas, irmãos, como Deus é bom. Você acredita nisso? Como Deus é bom.
Mesmo quando nós falhamos, o povo pisou na bola aqui, construiu um bezerro de ouro. Deus não desistiu de amar esse povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós aqui, sem exceção, inclusive eu, já tínhamos sido consumidos. É a misericórdia de Deus, irmãos, a causa de não sermos consumidos. Isso fica muito claro nesse texto aqui. Não é verdade? Olha o que o texto diz. Ó Deus perdoador, verso 17, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, em bondade, tu não os abandonaste. Foi Deus que foi buscar esse povo de volta. Me permita dizer algo aqui a você. Muitas vezes, irmãos, nós trazemos fardos pesados em nossas vidas. Às vezes, nós não conseguimos nem nos perdoar. Eu conheço pessoas que nunca perdoaram a si mesmas. Quem sabe talvez esse seja o seu caso. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você se martiriza porque seus filhos não servem ao Senhor. E você diga: onde eu errei? Eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe. Eu lhe pergunto, quem nunca errou? Eu lhe pergunto, qual de nós que estamos aqui nessa noite, que nunca errou como pai, que nunca errou como mãe? Todos erramos. Todos erramos. Todos nós erramos. É bem verdade. Se perdoe. Quem sabe você até aqui nessa noite, você leva ou carrega um fardo pesado de um casamento fracassado. Isso muitas vezes vem à tona e você coloca esse fardo sobre você. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Toda dívida contra você já foi colocada na cruz do Calvário, perdoada por aquele que morreu. Você é livre. Mesmo quando você peca, Deus não abandona você, porque Ele ama, Ele escolheu nos amar. É a misericórdia dEle a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que eu digo isso? Mateus 11, a partir do 28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Posso lhe dar um conselho mais aqui nessa noite? Se perdoe. Mesmo se você errou, se perdoe. Não ande com esse fardo, não lhe pertence mais. Foi colocado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Verso 15, e a gente encerra. Olha o que o verso 15 diz. Esse é teu Deus, viu? Esse é seu Deus. Você que está desempregado, você que está desempregado aí, seu Deus é esse aqui. Você que hoje está olhando para o seu celeiro e dizer: meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Você que está com alguma conta atrasada, não porque você é velhaco, mas porque você não tem condição de pagar. Seu Deus é esse aqui do verso 15. Vamos ler? Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrasse para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. O nosso Deus é o Deus provedor. Ei, cerca de 2,5 milhões de pessoas, fora crianças, fora idosos, fora animais, a roupa nunca envelheceu, a sandália nunca se desgastou, da rocha brotava água. Você está me entendendo? 2,5 milhões de pessoas,
do céu caía maná e cordonizes. O que é que eu aprendo aqui? A Bíblia está dizendo que foi Deus, e é Deus, que sustenta esse povo. Você crê nisso? Você não vai passar fome. Deus não deixa. É o Deus provedor. Portanto, confie no provedor, mais do que na provisão. Né? Às vezes a gente pensa, se não fizer serão, a gente não vai melhorar de vida. Né? Às vezes a gente pensa, se a gente não trabalhar até a última gota, a gente não vai melhorar de vida. Pura perda de tempo. A quem Deus ama, Ele dá enquanto dorme. Não é porque é um preguiçoso não, mas é porque é alguém que trabalha, mas se deita, sabendo que o provedor irá provar o dia de amanhã para ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus provê, irmãos, as bênçãos temporais, a comida da sua mesa, a escola do seu menino, a sua alimentação, a sua roupa, essas coisas temporais Deus provê, mas Ele também dá graciosamente a nossa salvação. É isso que o verso 15 está dizendo. Esse é o nosso Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos olhar para o passado e ver as lições da história, pois o mesmo Deus que fez, faz e ainda fará. O que, pastor? Maravilhas na vida do seu povo. Simplesmente confie. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono que governa todas as coisas está ocupado, e ocupado pelo nosso Senhor, aquele que governa toda a história. Eu estou olhando aqui para algumas cabeças. Eu vou pedir para que Davidson hoje, você vai ficar aqui à noite, e você vai contar todos os cabelos de todas as cabeças aqui, e a gente vai terminar o culto. Tá certo, Davidson? Consegue? Não. Mas o nosso Deus, aquele que é o sustentador de todas as coisas, sabe a quantidade de cabelos que 8 bilhões de pessoas que hoje habitam na terra têm. Será que tem poder esse Deus? É esse Deus que nós aprendemos a chamá-lo de Pai. Ele é seu Pai. Não é pouca coisa não, é? Ele é o seu Pai. Portanto, confie nele. Durma hoje tranquilo. Durma hoje tranquilo. O amanhã, ele vai estar lá. Glória a Deus por isso. Amém?